Oficina de Análise Transacional. Hoje vamos falar sobre mandatos e posição existencial. A análise transacional é o melhor método de autoconhecimento. Chama-se de análise porque analisa as partes do comportamento e transacional porque aplica essa divisão às transações, ao sistema de comunicação que ela chama de transações. Foi criada por Eric Berne. A análise transacional é uma teoria e técnica da conduta individual e social muito simples e de fácil assimilação. O tema de hoje é posição existencial. Mas para falar das posições existenciais, precisamos antes falar de mandatos. Mandatos são mensagens que gravamos em nossa mente bem cedo na vida, a partir das condutas duradouras e repetitivas de nossos pais ou educadores. Mais adiante terão muita influência em nossa vida. Existem mandatos positivos e negativos. Por exemplo, positivos: faça, confie, cresça. Esses são mandatos positivos. Ou negativos: não se aproxime, não seja saudável, não chegue perto da escada. As carícias, nós já falamos, já temos um vídeo sobre carícias ou estímulos. Carícias ou estímulos mais mandatos vão formar a posição existencial. São 4 as posições existenciais e são 4 mandatos básicos. Existem 1 milhão de mandatos na nossa vida, mas 4 mandatos básicos que demonstram qual é a nossa posição existencial. Então, os 4 mandatos básicos são: viva, não sinta, não pense, não viva. Posição existencial. Toda pessoa tem um conceito sobre si mesma e os outros. Eric Berne chamou estes conceitos de posição existencial. Quando nasce, se está tudo bem, o bebê está na primeira posição existencial, que é eu sou ou estou ok, você é ok. Eu chamei de sou ou estou porque existe um livro de um dos teóricos da análise transacional chamado Thomas Harris, que foi traduzido em português, chamado Eu Estou Ok, Você Está Ok. As relações do bem-estar pessoal. Thomas Harris. Então vamos voltar à posição existencial de eu sou ok, você é ok. Positivo, positivo. O mandato básico dessa posição é viva. Um chefe ou um funcionário que tenham habitualmente esta posição existencial são pessoas que receberam, quando crianças, estímulos ou carícias positivas e que têm gravados em sua mente mensagens de vida e felicidade. A segunda posição existencial. Eu sou ok, você não é ok. Mais, menos. O mandato básico é não sinta. Tais pessoas receberam em sua infância muitos estímulos agressivos, estímulos ou carícias agressivos ou falsos. Convertem-se em pessoas negativas, rebeldes ou creem ser superiores aos outros. Então, o mandato básico destas pessoas é
não sinta. Terceira posição existencial. Eu sou não ok, você é ok, que é a menos mais. É o típico funcionário depressivo, que frequentemente comete erros significativos, que não valoriza suficientemente seu trabalho, que não confia em si nem no êxito do que faz. Geralmente sente-se vítima de algum chefe parental, perseguidor, e passa grande parte do seu tempo procurando salvadores. Em qualquer situação de aperto diante de uma dificuldade que o tire da rotina, entra em confusão, não consegue pensar corretamente. Então ele tem o mandato básico, não pense. Quarta posição existencial. Eu sou não ok, você é não ok. Seria menos, menos. O mandato básico é não viva, não exista. Essa é a mais negativa, encontrada em pessoas com problemática séria. Podemos sintetizar assim o pensamento dessas pessoas. Eu não presto, os outros tão pouco, a vida não vale a pena ser vivida. Para que trabalhar? Para que lutar? Nunca chegamos a lugar nenhum. Então essas pessoas têm um mandato básico trágico. Não viva, não exista. Então vamos rever o que nós falamos sobre posição existencial. Então a primeira posição, a primeira que é eu ok, você não ok, nós chamamos de posição projetiva ou arrogante. Eu sou ok, você não. É um pouco daquelas pessoas de nariz empinado. Aquela da não ok, a segunda posição, eu não ok e você ok, é a posição introjetiva ou depressiva. A terceira posição, que eu não sou ok, os outros também não são ok, é a posição nihilista ou superdepressiva. E a posição primeira, que eu tinha falado primeiro, foi eu ok, você ok, que é uma posição objetiva, realista. Fala-se também que, na realidade, em vez de ok, mais, deveria ser ok, não ok, mais, menos, que seria uma quinta posição ou uma outra forma de ver essa posição mais objetiva e realista. O próximo tópico é emoções autênticas e inautênticas. Quando nós falamos no esquema funcional, dividimos a criança em criança livre e criança adaptada. A criança livre, o bebezinho, quando nasce, começa a se desenvolver, ele vai tendo capacidade natural para desenvolver o que nós chamamos de emoções autênticas. Então, são as emoções da criança livre ou da criança natural, que são a alegria, que incluímos aí o prazer, o afeto, que vai desde simpatia até amor e paixão, o medo, a tristeza, que inclui também aí a dor, a raiva. Então, essas são as emoções que nós nascemos com a capacidade para expressar.
E as emoções inautênticas são as crianças da criança adaptada, ou seja, a criança foi adaptando a sua emoção de acordo com o que podia expressar. Para entendermos facilmente como aprendemos a expressar emoções inautênticas, ou até chamadas também emoções de disfarce, o caso típico é o do menino que não consegue exprimir tristeza, pois foi condicionado pelo famoso menino não chora. Nesse caso, por não sentir permissão para sentir tristeza, ele sente raiva como emoção substituta ou emoção de disfarce. Um bom exemplo é: um homem chega de uma viagem a trabalho após avisar a esposa que chegaria em tal dia. Não encontrando a esposa em casa, em vez de ficar triste, que é o que se espera, estou triste, né? Ele fica com raiva e sai batendo as portas. Ou seja, ele não tinha permissão para sentir tristeza, então substituiu, disfarçou aquela tristeza em raiva. Então, muitas das emoções inautênticas são uma falsa alegria, um falso afeto, um falso medo, que é a fobia, ressentimento, ansiedade, falsa tristeza, que é a depressão ou a melancolia, inveja, rivalidade, culpa. Podemos ir citando todas as outras emoções. Então, lembrem-se de uma coisa: emoções autênticas são somente essas 5. Alegria, afeto, medo, tristeza, raiva. Todas as outras nós chamamos em análise transacional que são emoções inautênticas, porque encobrem aquela alegria ou aquela emoção que eu não tive permissão para sentir. Como já dissemos, um exemplo típico melhor que se tem é o do menino, que menino não chora. E aí fica... Felizmente, hoje em dia, a gente já vê os homens chorando, tendo permissão para chorar. Então, essa foi mais alguns tópicos da oficina de análise transacional. Ainda temos outros tópicos muito interessantes. Esqueci de dizer, eu sou Luci Silveira, falo do Rio de Janeiro, sou psicóloga aposentada.